mega o estado dessa casa que eu pedi pra ele me mandar as fotos. Eu já sabia que eles não tinham conseguido, já tinha visto que eles tinham tirado o anúncio e eles estavam com o nosso dinheiro, 600, 700 euros T0. Então foram 9 rendas e um calção que a gente ofereceu, foi isso mesmo. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar sobre arrendamento. Arrendamento para quem tá aqui em Portugal e quer saber como é que tá nos outros lugares do país. Eu moro no norte, no Porto. Arrendamento para quem tá no Brasil, tá pensando em vir para cá, para saber como é que tá, as mudanças. E eu vou dar 2 exemplos para vocês, como foi a minha mudança que eu fiz agora, 2025, e de um colega muito próximo também, gente, tudo aqui no Porto. Vamos começar com a minha. Eu morava num T1 que eu pagava 450 euros aqui no Porto, gente, localidade muito boa, de frente a 2 mercados, Pingo Doce e Lidl. 450, gente, hoje em dia é um valor muito baixo. Só que a casa tinha, assim, infiltração, era escura, não tinha janela. Não tinha janela, assim, tinham 2 janelas que a gente não abria, porque o dia que eu abri, os vizinhos quase entraram na minha casa. Como eu gosto muito de privacidade, então eu passei a não abrir as janelas. Mas enfim, gente, era bem úmida, tinha bastante mofo, a ponto de, se a gente deixasse, criar cogumelo no teto. Então, 450 barato, mas para as condições da casa não dava mais, porque agora nós vamos ter um baby, então a gente precisou se mudar. Como é que foi esse processo? Dos 2 exemplos que eu vou dar pra vocês, existem a opção de ou alguém passar a casa pra vocês, que pode ser que seja mais fácil de conseguir um aluguel legal, ou através de sites que eu uso muito, Idealista, tem o Facebook, ou Imobiliária. Assim que eu descobri a gravidez, eu comecei a pesquisar outras casas, porque a gente tinha que sair de um T1, né, pra ter mais um quarto pro bebê, pra ter mais comodidade, e também uma casa que não tivesse infiltração, mofo, né, porque um bebezinho, gente, numa casa gelada, daquele jeito, cheio de poeira, não ia dar, pedi pra criança ter alergia. Assim como da primeira vez, eu também abri o Idealista, comecei a pesquisar, coloquei pra o sininho, para quando chegasse novas casas, para eu poder ver e ser uma das primeiras a ligar, porque até hoje eu sei que assim que funciona, tem uma fila, então os primeiros a ligarem conseguem ser os primeiros da fila. Então eu comecei a ver, eu e meu marido, a gente foi em 4 ou 5 casos até a gente achar que a gente tá morando hoje. A gente não queria ir para muito longe do centro do Porto, antes a gente morava em Gondomar, que era 20 minutos para Vila Nova de Gaia, pro centro, e 15, 20 minutos pro centro do Porto, também onde a gente morava. A gente não queria muito pro interior, a gente sabe, quanto mais interior, mais barato. Então a gente tinha noção que, saindo de 450, de um T1, a gente ia pagar muito mais. A partir de 700, a gente estava tentando pagar 650, mas a gente sabia que talvez ia ser 700, 800 ou 900. Passando disso, a procedência maligna não tem como, gente. Viver com um salário mínimo e pagar mais de 900 euros aqui, porque já foi seu salário. E aí a gente começou a visitar as casas. Gente, eu achei uma que eu não tenho mais as fotos. Era 650. Muito bacana a casa. Era um T2, tinham 2 banheiros, tinha varanda, entrava sol da forma que eu queria, porque eu queria uma casa clara, arejada, porque eu vivi 2 anos de uma casa escura e fria. Eu precisava de uma casa que entrasse muita luz. Então, esse era uma das minhas metas. Eu não tava procurando qualquer coisa. Eu tinha uma meta específica. 2 ou 3 quartos, com bastante luz solar. E a gente começou a procurar. A gente achou uma casa de 650 no distrito de Aveiro, bem na divisa com Porto, só que o Abel achou muito longe para ir trabalhar. E também era muito longe do meu trabalho. E aí a gente, por mais que a casa era perfeita, 650 era um valor muito bom. Até porque a casa estava... É um apartamento. O apartamento estava novo, tinha garagem. Só que por conta de ser longe, a gente abriu mão. Mas, antes da gente abrir mão, o rapaz, isso foi através de uma imobiliária. Mesmo sendo no Idealista, foi uma imobiliária que colocou lá. E aí o mediador conversou com a gente, falou que já tinham pessoas, já tinham acho que 2 casais na fila, e se a gente quisesse, teríamos que entrar na fila. Como a gente viu que era muito longe, a gente falou, não vamos entrar nessa disputa, vamos para a próxima. Vimos mais 2 casas. As outras 2 casas, uma era 750 euros, a outra era 850, e 2 casas sem condições, também que eram casas velhas, que você via que não era aquele valor que eles estavam pedindo. E depois a gente viu uma casa de também 850, que era um pouquinho melhor, e aí a gente entrou na fila. Foi a última casa que a gente conseguiu antes de conseguir essa daqui. Entramos na fila, mandamos toda a documentação,
A gente ofereceu o fiador também, e aí mandamos a documentação do fiador. E ainda tivemos que dar 100 euros. 100 euros pra quê? 100 euros pra segurar a nossa vaga na fila, juro, gente. Eu até achei que era golpe. A gente mandou 100 euros pro rapaz da imobiliária. Essa outra casa também era uma imobiliária, não era com o próprio dono. Na verdade, das casas que a gente viu, que foram 4, só uma era com dono. As outras 3 eram imobiliárias e tudo pelo idealista. E aí, esse último apartamento era um T3, 850. Eu mandei toda a minha documentação junto com os 100 euros pra segurar meu lugar na fila. E o rapaz da imobiliária não me respondia rápido. Comecei a ficar um pouco nervosa. Eu falei pro Abner, acho que a gente perdeu 100 euros. Eu acho que ele vai sumir com o nosso dinheiro, sabe? Sei nem como é que a gente vai conseguir ir atrás dele de volta pra resolver tudo mais. Só que depois de 2 semanas ele me mandou o dinheiro de volta. Mas antes dele mandar o dinheiro, ele já tinha falado que a gente não tinha conseguido a casa. Então eu já sabia que a gente não tinha conseguido, já tinha visto que eles tinham tirado o anúncio e eles estavam com o nosso dinheiro. Só que depois de um tempo eu liguei, gente. Ele me atendeu 2 vezes, depois ele parou de me atender, mas me respondeu por SMS e me mandou o dinheiro. Ok. Só que todo esse processo, gente, essas 4 casas que a gente viu, duraram uns 2, 3 meses pra ver 4 casas. Consegui ver 4 casas, porque, como eu disse, eu já tinha um foco, eu queria uma casa específica sem falar o valor. Se você puder pagar de 800 pra cima, toda hora, gente, posta a casa e vai ser muito mais fácil. Acabei de lembrar também que teve uma que eu liguei pra marcar, mandei mensagem pra marcar pelo idealista, e aí a mediadora me ligou, conversou 1 hora comigo. Eu sou aquela pessoa que tem vergonha de ligar o telefone. E ela conversou 1 hora comigo sobre o local, sobre o valor. Aí perguntou se era só meu marido, eu falei que estávamos grávidos. Ela perguntou se ia continuar o trabalho, fez um monte de perguntas, gente. Por quê? Porque o aluguel era 900 euros. E ela queria saber se a gente tinha condições de pagar. E falou que depois que nosso bebê viesse ao mundo, a gente ia gastar muito mais coisas. Ia ter muito mais gastos. Talvez um aluguel de 900 euros não fosse adequado pra gente. Juro. E foi assim, tipo, por ligação, 1 hora. Ela querendo saber toda da minha vida, uma entrevista, ficamos super íntimas. E aí ela falou assim: olha, eu acho que não é uma boa. Mas se você quiser ver a casa, tudo bem. Eu falei assim: não, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, realmente é muito caro. Deixa pra próxima. Até que a gente chegou nesse apartamento que a gente tá hoje, que também foi em mediação por imobiliária. E aí eu vim, fiz a visita. O Abner, ele tava trabalhando, a gente ia vir junto. Só que aí eu vim na frente, vi o apartamento, eu amei o apartamento. Gente, quando eu desci com os 2 imobiliários, o Abner chegou. E aí eu falei assim: nossa, amor, eu gostei muito do apartamento, mas já acabou, vai chegar outro casal pra ver a casa. E eles falaram assim: não, o senhor quer ver? Vamos subir. Aí o Abi subiu e se apaixonou pelo apartamento também. Aí a gente conversou uns 20 minutos com eles, contamos a nossa história. Eu trabalho por contrato de trabalho, o Abner não trabalha por contrato de trabalho. Isso é uma coisa que implica muito hoje em dia. E eles falaram assim, eu percebi que como a gente conversou bastante, contou muito da vida, eles conheceram um pouco a gente. Quando você conhece mais outra pessoa, você confia mais. Deu pra ver que eles confiavam mais. Por mais que não, eles falaram que não seriam eles que iam escolher o casal, a pessoa que vai ficar com o apartamento, mas eles iam chegar pra dona, né, já que eles estavam fazendo essa ponte, e falar quem é que eles gostaram mais. Eles falaram que já tinha fila e tudo mais, já tinha umas 4 pessoas querendo a casa. Aí eu cheguei em casa, gente, fiz uma carta, tinha que fazer uma carta de apresentação. Fui lá, fiz uma carta: olá, eu sou a Emily, casada com o Abner, estamos grávidos, que não sei o que. Gente, fui lá, me apresentei toda pra dona do imóvel, mandei uma foto nossa. Além disso, fui atrás de 2 fiadores. Eu e o Abner, a gente ficou assim: meu Deus, quem que vai ser o nosso fiador, que a gente não tem tanta intimidade com ninguém aqui? A gente é da igreja, a gente é da Sara Nossa Terra. Falei: amor, vamos no grupo, mandar mensagem, contar que a gente precisa de fiador pra ajudar a gente a entrar no apartamento. Vamos ver quem se dispõe. A gente mandou mensagem no grupo da igreja. Tiveram 2 pessoas que se dispuseram e viraram nossos fiadores. Então, a gente ofereceu 2 fiadores, eles não pediram, porque eles fizeram assim, que nem na primeira vez que a gente conseguiu a casa, ó. Tá aqui, esse apartamento, o que vocês têm pra oferecer? Aí a gente foi, ofereceu os 2 fiadores, mandei essa caixinha de apresentação com uma foto nossa e tá aí o pulo do gato. Assim como da primeira vez, a gente também ofereceu várias rendas. Quando a gente chegou em Portugal, a gente conseguiu aquele T1 de 450, só que a gente não tinha nenhum documento, a gente não tinha nenhum fiador, nenhum amigo, éramos ninguém aqui no país, então a gente ofereceu quase 1 ano de renda, gente. Agora me fugiu na memória, acho que foram 9 rendas e um calção, a gente deu 4.200 euros, eu acho. Mais de 4.000 euros, que era praticamente tudo que a gente tinha, mas porque a gente não tinha outro
outra segurança pra dar pro dono da casa, entendeu? A gente só tinha acabado de conseguir um NIS, tinha um carrinho velho e um sonho. Então, ok. E eu achei que dessa vez ia ser muito mais fácil, com um contrato de trabalho, com um fiador, com um documento, já estando um tempo no país, tendo tudo que a gente tinha. Porém, gente, com fila é quem dá a melhor proposta. E a gente gostou tanto do apartamento que a gente foi lá no nosso fundo, no nosso dinheiro guardado, olhamos quanto a gente tinha e falamos, cara, vamos oferecer várias rendas de novo, porque é a fila. O bebê daqui a pouco vai estar aí, a gente já foi em 4 apartamentos, você já conversou pelo o quinto apartamento, você conversou por telefone e não deu certo, a gente gostou muito desse, que realmente era o que eu queria. Vamos tentar. Fomos lá, oferecemos 9 rendas e um calção, ou 8 rendas e um calção, mas deu 7.500 euros. Oferecemos 2 fiadores, 7.500 euros. Mandei a carta de apresentação e fiquei esperando. E nós fomos agraciados, fomos escolhidos. Mas, gente, depois disso tudo, depois de precisar de 2 fiadores que mandaram todos os documentos também e dar isso tudo de dinheiro para conseguir o apartamento. Essa é a minha história. Novamente, se a gente não estivesse preparado, a gente não ia conseguir esse apartamento. O apartamento, ele é 750 euros. Por isso foram 9 rendas e um calção, né? Porque aí são 10 parcelas, 10 vezes 750, 7.500. Então foram 9 rendas e um calção que a gente ofereceu. Foi isso mesmo. Isso é um absurdo? Isso é um absurdo. E tem gente que fala, não vou passar por isso. E assim, tudo bem você não passar por isso. Se você não quiser passar por isso, porque é abusivo, você tá certo também em não passar. Só que são escolhas. E a gente escolheu pegar nosso fundo de emergência pra investir e tentar entrar nessa casa. Aí pode até ficar uma dúvida, por que a gente não deu entrada no apartamento então, né? 7.500, já dava 10.000 euros, a gente conseguiu um apartamento. A gente tentou nesse meio período, que a gente estava visitando os apartamentos e não conseguia nenhum, a gente tentou conseguir tirar um apartamento numa casa. Mas não conseguimos, porque a gente ainda não tem residência. A gente tem a CPLP, que é a residência provisória. Ela não é permanente. E agora isso foi uns meses atrás, agora a gente tá no processo de conseguir a residência. Eu já fui chamada na AIMA, já fiz a entrevista, falaram pra eu esperar em casa e a CPLP vai virar o cartão residência, vai chegar na minha casa. Gente, vai fazer 3 meses já, não chegou na minha casa. Mas depois que eu conseguir esse cartãozinho, talvez eu consiga sentir no apartamento, mas há uns meses atrás eu não ia conseguir. Foi por isso que a gente usou esse dinheiro pra dar uma proposta pra conseguir o apartamento que a gente tá hoje e a gente não conseguiu dar entrada em casa nem apartamento, entendeu? Gente, mas vamos lá. Essa é a minha história. É a minha história. Sua história pode ser diferente, a do seu coleguinha pode ser diferente. Só que assim, quando as pessoas vêm perguntar pra mim, eu sempre falo, pra mim o próprio, a gente fala, junta dinheiro. Junta dinheiro pra você conseguir um apartamento bacana, não muito caro. E quando você entrar na fila, se você realmente quiser aquele apartamento, você ter pra oferecer. Porque se esperar pro dono da casa escolher pelo seu rostinho bonito, não vai, gente. Tanto dessa vez quanto da outra vez que a gente também deu 9 rendas, os donos das casas só escolheram a gente porque a gente deu muito dinheiro. Não foi porque eles acharam a gente... Ai, como eles são legais. Que casal legal. Não é só por isso, entendeu? Vou contar agora a história de um colega bem próximo que conseguiu um apartamento vai fazer um mês. Diz que tem duas formas de você conseguir casa e apartamento aqui. Ou através de imobiliária, idealista, aplicativo, ou através do boca a boca, se alguém falar pra você. E foi o que aconteceu com esse nosso colega. Também lá na igreja. E aí é um T1, o rapaz, os dois são lá da igreja. Aí o João, não é o nome verdadeiro, tá? O João tava se mudando pra um outro apartamento e falou assim, pô, tô saindo do meu T1, alguém vai querer? Aí o Marcos foi e falou assim, pô, eu quero esse apartamento. Tem como você passar pra mim fazer a ponte? Ele falou assim, ok. Aí foi lá e fez a ponte. Não é um apartamento, gente, na verdade é uma casa. É uma região. É 500 euros. Cara, 500 euros, gente, pra você pagar, principalmente não ter um. Hoje em dia, 500 euros é só lá pro interior, bem longe. E essa casa é em Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia é muito bom. E na frente da praia, gente, juro. Na frente da praia. É uma localização muito boa. E aí fez a ponte, conversou com o senhorio e foi pra sua casa pra ele. Aí o que aconteceu? Falou assim, ó, vamos mudar dia 15, tá, parceiro? Dia 15 você pode fazer suas coisas. Quando deu dia 15, esse meu colega foi lá pra poder arrumar, limpar as coisas. E, gente, pega o estado dessa casa que eu pedi pra ele mandar as fotos, eu podia postar. Olha como é que tava a casa. A casa estava nesse estado, totalmente cheia de mofo. Existe a palavra imorável? Estava imorável, gente. Não dava pra entrar. Aí ele e a noiva foram lá, limparam a casa e tudo mais.
tacaram lixívia em tudo e falaram, nossa, tá difícil, cara. A casa tá... Ah, e tinha outra coisa que não mostra nas fotos. A parede do banheiro, quando tomava banho e molhava, acabava molhando o outro cômodo, que a parede do banheiro era junto com a do quarto, se eu não me engano. E aí tinha, acho que um buraco que passava água. Aí eles conseguiram uma casa barata, de frente pra praia, só que nessas condições. O outro, porém, é que ele também, o ex-dono da casa, tinha conversado com o senhorio e pedido pro rapaz só pagar uma parcela, só 500 euros. Não precisar pagar calção nem outras rendas. Ok, esse foi um combinado. Ele foi lá, deu 500 euros, a casa estava nesse estado. E aí, por sorte, esse meu colega é brasileiro, mas a noiva dele é portuguesa. Então ela chegou, conversou com o senhorio, eu até falei pra ela, falei, cara, conversa você com o senhorio, português com português, mais fácil. Conversa, fala que não tem condição de morar na casa pra ver o que ele faz. Eles foram lá, conversaram com o dono da casa. E aí ele falou que não sabia que a casa estava naquele estado, que realmente estava horrível, que ia fazer obra. Aí foi, pediu 3 semanas pra eles, pra consertar a casa. A casa ficou melhor, sim, ficou mais bonitinha. Só que aí ele foi e pediu 3 parcelinhas. A primeira renda, a última renda e um calção, 1.500. Esse meu colega não estava preparado, mas foi atrás, começou a fazer extra pra conseguir o dinheiro que ele tinha pedido, né? Ele pediu 3 semanas pra consertar a casa. E falou que já tinha mais gente de olho. Se ele quisesse, ele tinha que dar os 1.500. Ele foi lá, fez extra pra dar os 1.500 pra conseguir a casa. E a casa ficou numa condição de morar. Ele se mudou e já tá morando. Esse apartamento que eu tô hoje, gente, a gente entrou, ele estava novíssimo. Tem vídeo no canal se você quiser ver. Acabaram de pintar lá na cozinha os móveis novos, fogão brilhando, o armário brilhando. A gente não precisou fazer nada, só trazer as nossas coisas também, porque era um apartamento que estava vazio, não estava mobiliado. Mas sim, ótimo, 750. A casinha do meu colega é de 500 euros, uma ótima localização, mas também é fechada, eu acho que só tem uma janela, teve esses problemas. Que bom que o senhorio consertou, não aumentou o aluguel, só pediu mais uma renda e um calção, tá ok. 1.500 é muito melhor do que 7.500, né, gente? Pela localidade, pelo valor, vale a pena. Mas era isso que eu queria trazer pra vocês, sabe? A balança. Ou você paga muito por uma pessoa que não te conhece, que ninguém fez a ponte pra você, mas também eu não tive dor de cabeça, ver uma casa muito boa, entendeu? Toda certinha, nova. Ou tem um pouquinho mais de dor de cabeça pagando um pouco menos. Mas assim, tanto aqui onde eu moro quanto ele mora, Porto e Vila Nova de Gaia são locais muito bons. 500 euros, gente, é um valor ótimo, mas 750 hoje em dia também não tá caro. Que hoje você fica preparado para pagar mais de 700 euros, 700, 800, 900, porque eu tô sempre olhando, tava olhando uns apartamentos, tava tentando achar T0 e T1 pra meu irmão, que pediu pra eu ver quanto é que tava. E aí, o meu irmão chegou na conclusão que tá muito caro. Realmente, eu vi com ele muito caro. 600, 700 euros T0, sendo que deveria ser 300, 400. Tá ficando muito absurdo, tanto as rendas quanto as condições para você conseguir entrar naquele local. Mas eu acredito também que existem outras pessoas que conseguem, dando 2 rendas, 3 rendas, no máximo, conseguir locais muito bons também, gente, sem precisar fazer todo esse auê. Às vezes é onde eu moro também, como eu disse, no Porto, gente, eu moro no Porto. Vila Nova de Gaia também é bem movimentado, perto de todos os shoppings, onde tem todos os eventos, perto de aeroporto, então são locais muito procurados. Se você for mais pro interior, você consegue casas maiores e mais baratas, sem precisar de todo esse auê, toda essa burocracia e talvez todo esse roubo, não sei. É um roubo? Se você se deixa ser roubado? Não sei, gente. Vamos fazer um debate aí, um roubo? Ou não é?
Eu tô errada? Eu tô certa? Aconteceu com você ou não aconteceu? Você também faria isso pra poder morar numa casinha bacana, uma casinha legal? Você também ofereceria tanto dinheiro assim ou não? Porque hoje é a lei do mais forte, né, gente? Quem oferece mais, quem vai mais atrás, quem dá mais segurança, mais documento, mais fiador. É assim que tá acontecendo, né? Então, até a gente conseguir a nossa casa própria, o nosso apartamento com o nosso nome, que hoje o governo tá permitindo, com 100%, que você não precisa dar uma entrada de 10, 20, 30%, se você tiver documentação. Então, até a gente chegar nesse nível, né? Talvez a gente precise passar por isso mais um pouquinho. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu tô há um tempinho, eu entrei dia 1º de janeiro, tá? Aqui no meu apartamento. Então, são histórias de 2025 pra vocês poderem se atualizar pra ver como é que tá aqui em Portugal. Eu queria ter trazido essa história antes pra vocês poderem ver como é que tá. Se tiver curiosidade pra saber como é que é o apartamento, gente, vê aí nos vídeos, tá bom? É o primeiro vídeo de 2025 pra vocês verem como é que é o apartamento. Deixa aí nos comentários seu relato, se já aconteceu contigo, tá acontecendo contigo, sobre a procura de casa, procura de apartamento, como é que tá tudo isso. Ou se é alguém próximo, deixa nos comentários pra gente poder ter outras histórias, outros exemplos. É sempre bom, tá bem? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!